WhatsApp ou no grupo do Telegram, me procure, que eu adiciono vocês, tá certo? E, sim, logo após o término do culto, os irmãos voluntários do projeto Alimentando Vidas estarão se reunindo aqui na lateral para uma breve reunião, tá certo? Todos os irmãos que estão com a camisa, que desejam fazer parte desse projeto e que já fazem parte, estão convocados após o culto, ali na lateral da igreja, uma breve reunião. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pedir ao Senhor que continue falando aos nossos corações, que use grandemente o seu servo, o nosso querido pastor Messias. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, Pai, obrigada, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelos louvores aqui prestados ao Senhor, Pai amado. Senhor, obrigada, Pai, pelas orações, Senhor Deus, que podemos, ó Senhor Deus, nesta noite, juntos, como igreja do Senhor, depositar diante do Senhor, Pai. Obrigada pelas vidas, pelas ofertas, obrigado, Senhor Deus, pelo decorrer do culto, Senhor, a qual desejamos nessa noite continuar prestando ao Senhor, Pai. E nesse momento, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, continua a falar nos nossos corações. Continua, Senhor Deus, a nos sondar, continua a nos transformar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Usa grandemente, Senhor Deus, o Teu servo, o nosso querido pastor Messias, para que fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem sentar-se, irmãos. E as crianças estarão no culto infantil, ali na salinha, junto com os 2 monitores, Miqueias e Annalise. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz. Amém, irmãos? Louvamos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu convido você a se importar com os avisos da semana. Não faça de conta que você, meu irmão, não ouviu o que vai acontecer durante esta semana. O retorno à casa da nossa irmã Franciele, depois do falecimento do irmão Claudinho, nós não tínhamos ido lá cultuar. Mas vamos voltar. E ela me mandou hoje cedo um áudio pedindo encarecidamente a presença da igreja. E ela grifou a presença de tocadores. Pediu para mim falar isso hoje. Eu estou passando o recado de uma irmã que está precisando muito do nosso abraço. Mesmo que seja simbólico, mas ela precisa do nosso abraço, do nosso apoio. Falando da Escola Bíblica Dominical, eu queria dizer aos irmãos que também se importasse, porque não é simplesmente uma escola, é um culto a Deus. E antes da pandemia nós estávamos vindo com um grupo maravilhoso de manhã, no período da pandemia, antes da liberação dos cultos à noite. E nós estamos com um número de membros da escola bíblica, de irmãos, muito pequeno. E eu gostaria que os irmãos viessem. Precisamos louvar a Deus. Tem um momento devocional semelhante a esse que acabou de ter agora. Depois é que passamos a palavra para o nosso professor, que está trazendo uns ensinamentos fantásticos. Eu queria que você, como membro do corpo de Cristo, pudesse valorizar, se preocupar, se interessar, se importar com a nossa escola bíblica dominical. Falo isso, meus irmãos, baseado na palavra de Deus, que quer que congreguemos juntos, que quer que aprendamos desta palavra. Portanto, eu quero desafiar você, tá certo? Eu não estou fazendo um desabafo, nem cobrando e exigindo. Estou pedindo para que você corresponda, porque o que Deus pede e o que Deus faz por nós, melhor dizendo, é muito. Que tudo que fizermos aqui pelo nosso Deus será muito pouco. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos juntos participar de tudo o que acontece, tá certo?
durante a semana. Meus amados, hoje eu quero falar sobre um tema muito conhecido, mas o tema é o seguinte, é a resposta de Jesus a um homem de joelhos. Esse tema já é eu gostei tanto dele, porque já nos leva a entender que quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, e que simboliza a oração sincera, o Senhor nosso Deus, Ele se move em nosso favor. Então o tema é a resposta de Jesus a um homem de joelho. Esse homem era um leproso, e a lepra naquela época era muito contagiante. Era preciso o leproso ficar de quarentena, isolado. E a ciência, segundo os pesquisadores, disse que tem pelo menos 3 tipos de lepras. Talvez tenha mais, né, com o desenvolvimento, né? Não sei quando foi realizada essa pesquisa, mas ele disse que tem a lepra nodular ou tubercular. É nome de lepra. Não me pergunto o que é foi só uma pesquisa que eu fiz, como eu não sou médico, né? Preciso estudar mais para poder entender essas coisas. Mas o pouco de informação que nós adquirimos, eu vou tentar passar para os irmãos. A lepra anestésica e a terceira lepra é as duas juntas, é uma salada dessas duas lepras. A lepra nodular ou tubercular, ela começa com dores nas juntas, diz a ciência, diz os pesquisadores, que eles não conseguem atribuir a causa, porque é uma causa desconhecida. Depois aparece no corpo, especialmente nas costas, essa nodular, essa nodular, né? Essa lepra nodular. Manchas sem cor. E sobre estas manchas firmam-se pequenos nódulos, que depois ele começa a surgir a cor rosada, e logo se tornam escuros. Ela vai mudando de cor, né? Começa sem cor, depois uma cor rosada, e aí vai escurecendo. Depois a pele engrossa, a pele fica grossa, áspera. Diz os cientistas aí que os nódulos nesta etapa começam a amontoar-se especialmente nas dobras das bochechas, o nariz e os lábios, enfim, vai surgindo. E diz também que o aspecto humano do paciente vai desaparecendo pouco a pouco. Imagine que os nódulos aumentam e começam a criar úlceras, que é feridas profundas. Se agrega uma substância terrível, fica mal cheirosa a pessoa leprosa. A voz se volta rouca e a respiração se faz dificultosa, porque as feridas, elas vão até as cordas vocais. E aí desaparecem as pálpebras dos olhos. Os olhos adquirem um aspecto peculiar ao desaparecer as piscadas. Fica estranho, né? Os olhos já não piscam mais. Sempre as feridas, ou as úlceras, como chama, elas também atacam as mãos e os pés, pouco a pouco. E o doente se converte em uma massa de carne ulcerada ou feridenta. É como se o corpo todo se transformasse em uma ferida só. O curso médio da enfermidade é de 9 anos. E diz os pesquisadores que ela se conclui com o coma. Depois, a morte. E o doente se converte em um ser repulsivo, tanto para os outros como para si mesmo. Nem ele se aguenta. O odor terrível que sai. Diz que a lepra anestésica, os passos iniciais são muito parecidos com a tubercular.
Mas nesta classe de lepra fica afetada as extremidades nervosas e a área infectada perde totalmente a sensibilidade. Isto pode acontecer sem que o doente se dê conta, porque ele fica anestesiado, ele não sente. Pode ser que ele não note nada, até sofrer uma queimadura, uma escaldadura, a ponto de entender que aquilo doía, mas mesmo assim ele não sente dor nenhuma. Era normal doer, mas não dói, por conta dessa lepra chamada anestésica. E diz que à medida que a enfermidade segue seu curso, o dano sofrido pelos nervos produz manchas na pele que terminam ulcerando ou causando feridas de ampolas abertas. E os músculos se desgastam, os tendões se contraem, até que as mãos ficam semelhantes a umas garras. É interessante, né? As unhas ficam desfiguradas. Depois você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Segue as feridas crônicas das mãos e os pés. E aí produz perdas progressivas de dedos. Os dedos caem, eles não sentem nada. Perde até os pés e também as mãos, por conta dessa enfermidade. E até que por último vem a morte, mas diz aqui que depois de 30 anos, 20 ou 30 anos, eles passam por esse sofrimento, essa morte lenta, vai se acabando aos poucos. É uma espécie terrível, morte progressiva, diz os pesquisadores. E o terceiro tipo de lepra, dizem que é a mais comum, que é uma mistura das duas lepras, mas que os médicos já encontraram hoje a solução para esses problemas, né? Eles têm o tratamento e as pessoas seguem normais. Até a cura tem nos nossos dias. Mas, no tempo de Jesus, não era desse jeito. Tá certo? A pesquisa diz que até na Idade Média, os leprosos tinham que ter uma roupa preta. E eles não iam para a igreja, eles tinham um buraco para que eles pudessem assistir à missa, né? Segundo a história, segundo os pesquisadores, eles assistiam à missa por um buraco. Era o sistema, porque era contagiante, não podia estar no meio do povo. Meus irmãos, e o leproso não só devia sofrer a dor física de sua enfermidade, tinha que suportar a angústia mental e o sofrimento de ser separado da sociedade. E aí tinha que se afastar, tinha que fugir, como se fora, de fato, uma praga. E eles ainda tinham que dizer assim, quando ele andava na rua, com as suas roupas características de leprosos, dizer imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. E nós vamos entender essa história lendo Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o 45, para entendermos esse tema, a resposta de Deus a um homem de joelho. Esse homem era leproso. Vamos ler. Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Meus amados irmãos, por favor, abra aí a sua Bíblia nesse texto. Todos acharam? Quem achou, por favor, diga amém. Ok, então vamos lá. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação
o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos. E de toda parte vinha ao encontro dele. Meus irmãos, esse homem era como essas pessoas acometidas por essas lepras que ficavam completamente desfigurado, mal cheiroso, incomodava o povo. A Bíblia não diz como ele estava nesse momento. Diz que era um leproso. Não diz também o tipo de lepra, mas era um homem leproso que assustava a sociedade. Mas no versículo 40, nós podemos ver o pedido deste homem que era vítima dessa terrível doença. É provável que ele, por não ter esperança, por não ter mais para onde ir, por ver tanta gente fugindo dele, por ter que ficar de quarentena, isolado em um determinado lugar, e a tendência, se não houvesse a cura, era morrer. Mas quando ele tem uma informação sobre Jesus, ele procura Jesus. E no versículo 40, nós podemos destacar 4 atitudes desse homem. Só nesse versículo. Você vai ler comigo e nós vamos encontrar essas atitudes. No versículo 40, por favor, acompanhe aí. Diz que um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelho: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Vamos para a primeira atitude. Ele se aproxima de Jesus. Quando ele viu que não tinha saúde, a primeira atitude foi essa: se aproximar, chegar perto de Jesus, perto de quem pode fazer alguma coisa. Já que a medicina não tinha como na época, já que se existia curandeiro, não sei, a Bíblia não diz que ele foi até um curandeiro, e se tiver aí também não resolveu, mas como a Bíblia não diz, mas nós imaginamos que este homem deve ter se desiludido com a situação, e a primeira atitude que merece destaque é a aproximação dele de Jesus. A segunda atitude é a atitude da humilhação, de se ajoelhar. Ele se ajoelha. Segunda atitude. Essa maneira de se ajoelhar diante de Jesus é o reconhecimento da sua pequenez, da grandeza de Deus, e uma atitude de alguém que realmente estava se humilhando na presença do Senhor. E ao mesmo tempo reconhecendo que o seu problema poderia ser resolvido. Mas a terceira atitude é de fazer um pedido. Ele abriu a boca. Ele pede, ele humildemente ele pede. Sabe que pedir alguma coisa, até nos dias de hoje, não é tão fácil quando se pede para você mesmo. Mas ele pediu. Por isso eu quero destacar com você essa atitude, essa terceira atitude de pedir. É preciso pedir. O apóstolo Paulo disse que é necessário fazer isso. Jesus também ensinou dizendo: pedi e dá-se-vos-dá. Então, vamos para a quarta atitude. A quarta atitude é de não exigir nada, mas depender totalmente de Deus. Ele se entregou a ponto de depender. Anote essa quarta atitude aí no teu coração. Ele depende somente de Deus. E ele não exige nada, porque a quarta atitude é essa. Observe. Primeira atitude, se aproximou de Jesus. Segunda atitude, lhe pediu. Terceira atitude, se ajoelhou. Quarta atitude, ele depende do Senhor, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar. Eu estou em tuas mãos. É se o Senhor quiser mesmo. Se o Senhor não quiser,
eu não tenho o que fazer, mas eu estou dependendo tão somente do Senhor. Os irmãos entenderam essas 4 atitudes desse homem, que é muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Segue o segundo versículo, que é o versículo 41 e 42. Nesses versículos 41 e 42, nós podemos observar que Jesus atende o pedido do homem que tinha a terrível doença. Atende o pedido do homem de joelho, do homem que se humilha. E podemos notar agora 4 atitudes de Jesus para com este homem. Depois das 4 atitudes do homem para com Cristo, agora as 4 atitudes de Jesus para com este homem. A primeira atitude, Jesus cheio de compaixão. Veja o versículo 41. E Jesus profundamente compadecido. Jesus cheio de compaixão. Uma atitude que ninguém tinha por aquele homem. Aquele homem era excluído da sociedade. Tinha que ficar num lugar distante. Ninguém tinha compaixão daquele homem e o povo tinha nojo. Porque era considerado como imundo. Mas Jesus tem compaixão dele. Primeira atitude. Segunda atitude de Jesus. Jesus estende a mão. Creio, meus amados irmãos, que ninguém acenava para um leproso. Oi, tudo bem? Como vai? Creio que ninguém fazia isso. Mas Jesus estende a mão. E nós destacamos nesse versículo esta segunda atitude magnífica de Jesus, o estender a mão. A terceira atitude, Jesus toca nele. Foi além da mão estendida, foi o toque. Jesus toca, veja o versículo 42. Estendeu a mão e tocou nele. E disse, quero. Quem vai empatar? Eu quero. Jesus disse, eu quero, fique limpo. Então nós podemos observar essa terceira atitude. Um toque sem preconceito. Um toque de amor num homem completamente excluído da sociedade. Enquanto a sociedade repugnava aquele homem, Jesus Cristo amava de maneira incondicional. A quarta atitude foi a que Jesus disse, quero. Isso quer dizer que Jesus quer fazer alguma coisa pelo ser humano. E Jesus faz, e fez, e continuará fazendo. Quero. E rapidamente o homem foi curado. Ele disse, quero. Eu quero fazer isso por você. Porque Jesus viu aquele homem lhe adorando e dependendo tão somente dele. Jesus não deixa ninguém na mão quando se depende dele. Do versículo 43 até o 44, Jesus libera o homem e diz que ele deveria fazer, o que ele deveria fazer depois de curar. Porque quando Jesus cura, não fica aquele negócio de ficar aos poucos, não, imediatamente o homem foi curado, né? Leia o versículo 40, leia o versículo 42, ó. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou limpo, e agora no 43 e 44 Jesus libera ele, você já pode ir, está livre, e nós podemos observar agora 4 advertências de Jesus para este homem doente, e para este ex-doente, né? O homem que era doente, o ex-leproso. Jesus adverte ele. O versículo 43 e 44. 43 diz, e advertindo severamente, logo despediu e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então vamos ver aqui quais são essas 4 advertências de Jesus para com o doente. Primeira advertência, não fale para ninguém. Não fale para ninguém. Por que Jesus disse isso? Porque era necessário. O povo estava tumultuando. Jesus teve que ir para um lugar remoto, um lugar distante, para poder orar, para poder fazer lá aquilo que ele praticava em pró
da humanidade. Por conta disso, o povo se interessava demais pelos bens, pelas bênçãos. E Jesus, pensando nisso, disse: olha, com aquele homem foi o seguinte, a advertência foi: não diga nada a ninguém. A segunda advertência, ele disse: vá até o sacerdote. Você precisa ir lá. O sacerdote tinha que analisar primeiro. Por isso que ele não tinha que contar a ninguém. Porque o sacerdote tinha que analisar e dar um relatório que o homem tinha que ser curado. 7 dias depois ele tinha que voltar lá de novo. Era assim, foi assim que Moisés ordenou. O leproso ele analisava, tirava lá, olhava, fazia aquele exame de pele, e depois de 7 dias voltava lá e olhava. Jesus disse: você tem que fazer isso. Preciso fazer isso, porque o povo não ia acreditar, né? Ele chegasse e dizer: olha, estou curado, o povo ainda ia correr. Mas Jesus até nisso foi cheio de sabedoria. Deixa o homem lá ver, o sacerdote vai ver e vai escrever, vai dizer, vai dar aí um relatório provando que você está livre. A terceira advertência, Jesus disse: ofereça sacrifício pela purificação, que era obedecer a palavra de Deus. Você precisa, foi curado, o sacerdote viu, aí você oferece sacrifício. Você corresponda. Não fique sem fazer nada. É uma maneira de agradecer e corresponder o que Deus fez por você. E a quarta advertência, testemunhar o povo. Depois, aí o povo ia ver. Aí era o testemunho, aí sim, tinha que acontecer. E aquele homem, meus irmãos, no versículo 45, o homem não resistiu e falou do que Jesus havia feito em sua vida. Tem um detalhe interessante, que o ser humano é complicado. Jesus disse para não falar, ele falou. Você já viu que hoje Jesus manda a gente falar e a gente não fala? Parece que tem sempre esse contraste, né? essa coisa assim interessante entre o ser humano e Deus. Mas, meus irmãos, o homem não conseguiu ficar calado, divulgou tudo. Ele devia estar com o coração transbordando de alegria. Mas vamos ser sinceros, será que a gente suportava depois de uma bênção tão maravilhosa, uma coisa tão grandiosa como essa? Será que a gente suportava ficar calado? Bom, não vou julgar ele por isso. Mas Jesus tinha uma razão, Jesus tinha um motivo para pedir para que ele se calasse. Mas eu quero dizer a você, meu amado, minha querida, que o nosso Deus tem algo maravilhoso para você. Porque algo maravilhoso acontece na vida do ser humano quando ele se ajoelha diante de Jesus. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para você obter a resposta de Jesus, é preciso que você se ajoelhe, que você ore. Não estou dizendo claramente que a sua oração só será ouvida se for de joelho. Mas os joelhos representam a vida de um homem que ora. Eu quero chamar a sua atenção, meus queridos, e dizer que assim como a lepra dominava o leproso, e que o pecado, de uma maneira terrível hoje, domina o ser humano, mas ele não pode dominar o pecador arrependido. Mas o pecador que não experimenta, e as outras lepras, o pecado é um nódulo que pode estar instalado em sua vida. Eu queria que você olhasse para você e percebesse se não tem essa mancha, que ela começa como a lepra nodular, branquinha, sem cor, como quem não quer nada. O pecado começa assim, vai chegando de mansinho, e quando nós percebemos, meus irmãos, estamos totalmente atolados, e aí gera aquela coisa grossa na pele da alma, a ponto da sensibilidade já não fazer parte mais. O homem fica insensível, fica bruto, não liga para as coisas. É preciso descer aos pés de Cristo. Sabe por quê?
Porque se esses nódulos estiverem instalados em nossas vidas, na nossa alma, no coração do homem, vai abrir feridas internas, vai abrir úlceras grandiosas, úlceras abertas no coração e na alma de todos que forem acometidos por essa lepra chamada pecado. Meus irmãos, o pecado é como a lepra porque ela cheira mal às narinas de Deus e causa a desfiguração na alma, causa uma desfiguração completa no interior do homem e exala sim esse mau cheiro desagradável nas narinas de Deus. Meus amados irmãos, esse mau cheiro pode ser substituído pelo bom perfume de Cristo, que Paulo disse, né? Sabe quando? Através do arrependimento. Com Cristo, a lepra vai embora, porque Jesus disse, quero. E para esse tipo de lepra, Jesus vai sempre dizer, quero. Para uma doença física, pode ser que Jesus diga, eu não quero lhe curar, e pronto, se consagre, não vou curar você. Mas pode ser que ele também diga, eu quero, e cura também. Mas para essa lepra, Jesus vai sempre dizer, quero, quando o homem se ajoelha. Assim como a lepra anestésica eliminava as dores do paciente, é isso que acontece, meus irmãos. Paulo disse que os homens ficaram insensíveis. E, consequentemente, vai causar a morte, porque Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a alma calejada. E a causa de tudo isso é o pecado. E essa anestesia na alma é muito real, porque o homem peca e se diverte e não sente nada. Até perceber, como alguém que leva uma queimadura e não sente, até ele perceber que o seu corpo está se desfigurando. Como uma senhora que entregou sua vida a Cristo lá no sítio, ela disse para nós uma coisa que marcou a minha vida naquela conversa, quando estávamos ontem. Ela disse que não sabia, ela não era ela, eu não estava sendo eu. E o Senhor fez ela se encontrar com ela mesma, e ela disse para todos nós escutar, eu agora sou eu. Porque é isso. Chega um momento que, apesar da insensibilidade, mas o homem vai perceber o buraco no coração, o buraco na alma, a tragédia que acontece na convivência com tudo, e aí ele vai se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Meus irmãos, sem sentir absolutamente nada, eu quero dizer que a consequência virá, e a consequência é a morte, segundo o apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso eu quero dizer para os queridos irmãos, que assim como a medicina hoje trata do leproso com êxito, Cristo trata o pecador com amor e com muita excelência, através do gesto singular da cruz. É isso. O pecado, meus irmãos, é a pior lepra na vida do homem. Mas Cristo é a única solução para esse tipo de lepra. Como está a tua vida? O que tem dentro do teu coração? Por isso, eu quero que você entenda que eu e você precisamos se aproximar de Jesus. Quando as coisas não têm jeito, o Evangelho de Cristo pregado por sua igreja nos dias de hoje apresenta a solução, Cristo. Mas se você não tiver a atitude daquele homem e se aproximar de Jesus, não vai ter êxito. Por quê? Porque a partir do momento que eu não me aproximo de Jesus, automaticamente eu me aproximo do diabo, do pecado. E aí nós temos que escolher, para resolver a nossa situação, eu vou me aproximar de quem? A dica bíblica é de Cristo. Porque ele diz, vem a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Veja que você tem se aproximado de muitas coisas. Vamos ser sinceros, olhe para dentro de você e diga aí dentro de você mesmo: eu tenho me aproximado de muitas coisas. Nós temos nos aproximado de muitas coisas. Temos corrido atrás de muitas coisas. Mas a vida só tem sentido de fato se nos aproximarmos de Cristo. Porque as coisas não vai nos trazer benefício. Procure Cristo, aproxime-se de Jesus a cada dia. Você pode dizer: mas eu já sou crente, já estou perto de Jesus. Continua perto dele. Vai mais profundo ainda. E você que não fez isso ainda, necessita fazer. Por isso, meus irmãos, vocês precisam, nós precisamos nos ajoelhar diante de Cristo. Primeiro, porque quando você se ajoelha, você se humilha. Segundo, você reconhece a sua pequenez. E terceiro, você reconhece que quem é grande é Deus e você não é nada. É isso que nós precisamos fazer. Nos aproximar de Cristo, nos ajoelhar e falar com Ele, porque eu garanto que Ele vai responder, o homem de joelho, a mulher de joelho, e vai dar tudo certo para que o seu nome seja glorificado. Mas você precisa abrir a boca e fazer o pedido. Lembra que o homem fez o pedido, foi a sua terceira atitude? Você não pode ficar calado. Tem que fazer o pedido ao Senhor com a voz do coração. Abrir a garganta e gritar lá dentro de você e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar do meu pecado. E Jesus diz: eu quero. Nesse caso ele diz: eu quero. Por isso, meus irmãos, é importante que você reconheça que a vontade de Deus é quem prevalece. Nunca vá a Jesus Cristo querendo ordenar. O leproso simplesmente disse: se o Senhor quiser. Se tratando da cura da lepra, Ele quer. E das outras coisas é se Ele quiser. Mas você precisa ir até o Senhor sem forçar a barra, sem querer forçar. Porque a vontade de Deus, ela é quem prevalece, irmãos. Não é a minha vontade, nem a sua. É a de Deus. Mas eu quero ainda dizer para você que Jesus é cheio de compaixão também por você. Eu quero dizer que Jesus está cheio de compaixão por sua vida. Porque Ele te ama, apesar dos seus pecados. Jesus não vai olhar para você como o mundo olha. Porque ao olhar para você, Ele vê um ser humano que necessita de perdão e que merece uma chance para se arrepender. É isso que Jesus, ao olhar para você, ele vê tudo isso. Ele não vai estar preocupado com o mau cheiro do pecado que está chegando até as suas narinas. Mas Ele vai olhar para você e te oferecer o bom perfume dEle, para que você possa se arrepender e entregar a sua vida a Ele, porque Ele tem compaixão por você. Eu tenho pregado nos últimos dias e tenho dito que o Senhor, quando vai atender alguém, como Ele atendeu a mulher do fluxo de sangue, como Ele atendeu o cego de Jericó, como Ele atendeu a mulher samaritana, como Ele atendeu esse homem aqui, é como se o tempo parasse, é como se tivesse só Jesus e aquele homem ali naquela hora. Eu quero dizer que a compaixão de Jesus nos faz entender que quando você clama por Ele, é como se só existisse você e Ele em um particular, e Ele cuidando da sua vida. Faça isso, porque o Senhor tem compaixão. O Senhor não despreza você, assim como o leproso era desprezado e como muitas vezes somos desprezados por pessoas. Ele não despreza você em hipótese alguma. Entretanto, está de braços abertos para abraçar e enxugar dos teus olhos toda lágrima. As lágrimas que porventura rolaram por causa do pecado, por causa do desespero, derramada por causa dos sofrimentos, tudo isso causado pelo pecado. E o que eu posso dizer para você é: venha a Cristo, sem demora. Eu quero ainda chamar a sua atenção para dizer que Jesus não quer simplesmente acenar para você. Ele quer tocar em você.
Jesus não quer dizer, oi, tudo bem, como está? Bom você? Não, Ele quer tocar em você. E lhe digo mais, Ele quer andar com você. Porque Ele disse que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa está lá em Josué, dizendo, eu estou com você por onde quer que você andar. Aonde você for, eu vou contigo, Josué 1:9. E digo mais, Ele quer curar você da lepra chamada pecado que pode estar aí manchando a sua vida. E digo mais ainda, Ele quer morar com você. Sabe qual é o lugar que Jesus quer ocupar na sua vida? É o centro do teu coração. Ele quer ter prioridade na sua vida. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Sabe por que Jesus disse assim lá em Apocalipse, escreveu para a igreja de Laodiceia? Eu quero entrar e cear. Quando eu preguei sobre isso, eu expliquei por que cear. A ceia era aquele jantar. E a refeição mais importante no mundo antigo, sobretudo naquela região, era a ceia, a janta era a refeição mais importante. Dizem que o café eles tomavam em qualquer lugar, o almoço lá onde eles estivessem, mas a ceia tem que estar reunido com a família. A ceia era um momento de alegria, e Jesus disse, eu quero participar do momento de alegria com você, e é o que Ele está dizendo a você agora e a mim. Eu quero participar, vai além do toque, Ele quer morar e participar dos momentos bons com você. Que muitas vezes você tem convidado, muita gente tem esquecido dele. Jesus quer estar com você, quer morar com você. Por isso, meus queridos, meus amados irmãos, você precisa ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus, e obedecer. Quando Ele mandar falar, fale. Se Ele mandar se calar, se cale. Porque o importante é obedecer. Mas uma vez que você entregou a vida a Cristo, você foi curado da lepra chamada pecado. E agora precisa fazer o sacrifício. Qual é o sacrifício? Não é subir escadas de joelhos, como falamos hoje na escola bíblica. Não é andar não sei quantos quilômetros a pé. Mas é simplesmente estar aqui nesse lugar. Esse é o sacrifício que você vai estar correspondendo a Deus por ser livre da lepra chamada pecado. É o sacrifício de louvor, de adoração. É o sacrifício de dobrar o joelho, de sair evangelizando, falando do amor de Deus, de ser um ofertante na casa do Senhor, de se preocupar com as famílias. Esse é o sacrifício que muitos de nós, depois de sermos purificados, porque se você é crente, meu irmão, Jesus já purificou sua vida. Mas pode ser que você não esteja correspondendo, e não esteja sacrificando, ou não esteja louvando, esteja muito acomodado, e não esteja se importando com as pessoas. Para isso, nós hoje podemos dizer que a nossa igreja tem ideias e tem o que fazer para que você possa oferecer sacrifício de louvor para testemunhar o povo. Quero dizer a você que quando você adora, quando você louva, você prova para você mesmo e para Deus que agora você não tem mais a lepra contagiante, mas está contagiando vidas através do evangelho com o seu testemunho de cura. Você quer ver uma outra coisa que eu vi na nossa irmã que se converteu? Ela achava que não estava evangelizando, mas ela estava. Quando veio alguém falar sobre a posição dela hoje, ela disse, é porque ela disse uma palavra bem interessante, que eu vou usar as minhas, que eu não estou bem lembrado, mas ela disse, é porque eu não tinha me encontrado. Eu não era eu, ela disse isso para a pessoa. E ela mostrou para a pessoa assim, eu estou interpretando o que ela disse, que tinha encontrado o lugar certo para a sua vida. Isso é um testemunho ao povo que nós precisamos fazer. E ela expressava o tamanho da sua alegria. Quando a gente dizia uma coisa que ia acontecer, ela dizia, eu acredito que vai vir muito mais. Meus amados irmãos,
A entrada de Jesus na nossa vida nos livra de todo mal e de todo pecado, de toda lepra. E Jesus está olhando para você agora e está dizendo que quer entrar na tua vida e curar você. Por isso, meus queridos, algo maravilhoso acontece quando o ser humano se ajoelha aos pés de Cristo. Se ajoelha aos pés do Salvador, que aí tudo vai dar certo. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir cantar uma música. Não feche o seu coração para Jesus. Não feche o seu coração para Jesus. Não deixe que a luz do Senhor passe por você e se vá noutra direção. Enquanto isso, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, será que você gostaria de fazer isso hoje? Eu gostaria que você pensasse e tomasse essa decisão, corajosamente. Que você possa entender que precisa de Cristo. Tome uma decisão ao lado de Jesus. Confesse seus pecados. Entregue sua vida a Cristo. Vamos ouvir essa canção. Enquanto cantamos, nós vamos estar torcendo para que você hoje possa entregar sua vida a Cristo. Não feche o seu coração para Jesus. Não feche o seu coração para Jesus. Não deixe que a luz de Deus passe por você e se vá noutra direção. O teu
Enquanto a igreja ora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, é importante que você faça isso publicamente. Porque Jesus está dizendo para você, eu quero estar contigo, eu quero resolver o problema do pecado na tua vida, como ele disse ao leproso, né? Quero, fica limpo. Jesus quer fazer isso, ele quer, mas a pergunta é, você quer também? Então se você deseja, levante a sua mão. Eu só gostaria de poder orar por você, entendendo que você tomou a mais importante decisão da sua vida. Alguém deseja fazer isso agora? Levante a mão, com muita coragem, diga, eu quero seguir agora junto com Cristo, na minha caminhada, cuidar da minha família. Se você deseja, levante a sua mão. Eu não quero insistir, não quero pressionar você jamais, mas você pense em tudo isso. Depois você pode nos procurar, conversar com a gente e dizer, eu quero entregar a vida a Cristo. Meus irmãos, eu quero finalizar convidando aqui os dois novos membros do ministério ou grupo Alimentando Vidas, para vir até aqui à frente, para a gente orar, como fizemos com as irmãs domingo passado. Então quero convidar aqui os novos membros que sentiram o desejo de participar desse ministério. É um ministério. Então, por favor, vocês dois venham cá para a gente orar por vocês. Pode vir com os meninos, com tudo, porque quando o casal faz parte da família, termina fazendo parte do grupo Alimentando Vidas. E você que se quiser participar, olha, de alguma maneira a igreja indiretamente participa, mas você pode assim ser de fato membro do grupo. Vocês não têm noção como quando a gente vai a uma casa pregar a palavra e ajudar alguém, como é gratificante, irmãos. Nós saímos de lá achando que fizemos alguma coisa pelo povo, mas na verdade também somos beneficiados. Algumas casas a gente vai achando que está fazendo alguma coisa e o povo é quem faz por a gente, com o brilho dos seus olhos, em receber a palavra e muitas vezes o alimento que eles tantos necessitam. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Querido Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por esse culto. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que aconteceu nesta noite, nesse dia. Eu te agradeço pela escola bíblica, pelo culto da manhã. Te agradeço pelo culto de hoje, pelas músicas que cantamos, pelas palavras lidas, pelos nossos tocadores, pelos nossos visitantes, pelos amados irmãos, pelo grupo Ministério Alimentando Vidas. Obrigado, Senhor Deus. Agora eu quero apresentar em tuas mãos e consagrar os teus servos nesse projeto. Daniel, Ádila, Diego e João Isaías. É uma família que o Senhor trouxe para somar nesta igreja. O Senhor sabe o quanto nós os temos como importante por fazer parte desta igreja. Agora imagine o Senhor, a alegria do Senhor por eles fazerem parte do corpo de Cristo. E agora, Senhor Deus, membros do projeto Alimentando Vidas, Pai, caminha com este casal, vai com ele e seus filhos. Aquilo que não te agradar, Senhor Deus, elimina e consagra a vida de Daniel e de Ádila e das crianças, em nome de Jesus. Quero aproveitar e pedir por todos os membros do grupo e pedir por todos
que compõem a nossa igreja. Abençoa esta igreja, estas famílias. Abençoa aqueles que estão nos visitando nesta noite, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito encontre um lugarzinho especial nesses corações. Dá-nos uma noite abençoada e uma semana cheia da Tua graça. Que possamos, ó Deus, executar todos os trabalhos, todos os planos para esta semana, para este mês. Vai dirigindo as nossas vidas, nos orientando, no nome de Jesus, o Teu Filho querido. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Eu só gostaria que você pudesse fazer uma oração silenciosa. E logo após essa oração de agradecimento, aí baixinho mesmo, nós estamos despedidos.